Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Espero que estejam todos muito bem. Bom, todos vocês já me conhecem, né? Vou dispensar apresentações, porque foram meus alunos no primeiro e no segundo ano, então não preciso nem me apresentar para vocês, né? Mas pode ser que tenha algum aluno do noturno que esteja chegando esse ano. Meu nome é Thaisa Fernandes, sou professora de Educação Física, né? E como vocês já estão se adaptando a essa nova realidade, né? Eu também estou tentando me adaptar. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente mal começou, né? Só deu tempo de mostrar para vocês um pouco do nosso plano anual, né? Dos nossos assuntos, o que nós iríamos tratar durante esse ano. Mas, infelizmente, os planos não são nossos, os planos são de Deus e aconteceu essa pandemia e tudo teve que ser modificado. E daí a gente chegou a esse ponto de ter que assistir essas aulas, né, via internet. Então, não se preocupem, nós vamos trabalhar de uma maneira mais simples possível, certo? Eu vou continuar na linha da questão da qualidade de vida que a gente deu início no segundo ano do ano passado, né? Vocês estudaram comigo já nessa linha de qualidade de vida. Na parte prática, nós iríamos dar continuidade às 4 modalidades que vocês conheceram no primeiro ano. Mas, infelizmente, devido às circunstâncias da pandemia do coronavírus, não vai ser possível acontecer nossas aulas práticas na escola, né? Porque não pode haver contato físico, logicamente. Então, a gente vai seguindo por aqui. Então, gente, estamos dando início às nossas aulas. Espero que vocês tenham um bom proveito, ok? Vamos lá. O nosso assunto, gente, é qualidade de vida, o fator nutrição. Então, nós vamos falar um pouco sobre conceitos básicos voltado à alimentação, ok? Eu não vou aqui, não sou uma expert no assunto porque não sou nutricionista, mas para que você possa aderir à prática de exercício e eu como profissional de educação física, eu tenho que saber um pouco disso aí e também poder orientar um pouco vocês sobre isso. Então, nós vamos ver de uma forma bem básica a nossa necessidade diária de nutrientes, né? Para que serve cada nutriente de uma maneira bem básica, de uma maneira bem direta e bem rápida, ok? Então, qualquer dúvida, pode falar com seus tutores, que eles trarão para mim as dúvidas e eu, na medida do possível, irei responder a todas, ok? Então, vamos lá, gente. Vamos começar pelos fundamentos da nutrição. Então, os alimentos de origem animal e vegetal fornecem ao ser humano os nutrientes necessários ao organismo. As substâncias que constroem e mantêm as células permitem o crescimento e fornecem energia para os processos metabólicos vitais e as atividades do dia a dia. Então, são através dos nutrientes, né, dos alimentos que nós ingerimos, que nós pegamos nos nutrientes que fornecem energia para realizarmos nossas atividades vitais. Então, o que são as nossas atividades vitais? Eu creio que vocês já devem ter ouvido falar em metabolismo basal, né? Então, metabolismo basal, gente, é o gasto de energia que o seu organismo ele realiza para manter as atividades vitais, como, por exemplo, batimentos cardíacos, respiração, a digestão, enfim. Então, para você se manter vivo, você tem que ter um mínimo de energia para fornecer ao nosso organismo. E como é que nós conseguimos isso aí? Através da ingestão de alimentos. Isso aí todo mundo sabe disso. Então, cada alimento ele vai desempenhar uma certa função no nosso organismo. Então, além de desempenhar essas funções de manter o nosso metabolismo, nós também precisamos desses alimentos para fornecer energia para nós realizarmos
as nossas atividades do dia a dia, como trabalhar, como fazer nossos exercícios, nossas atividades diárias, né? Fazer diversas coisas no nosso dia a dia que nós precisamos desses nutrientes para manter o nosso organismo. Então, existe cerca de 50 nutrientes considerados essenciais para o ser humano e eles são classificados em dois grupos, macronutrientes e micronutrientes. Macronutrientes, como o próprio nome vocês já podem ver, vem de grande, né? Por quê? Porque esses alimentos, eles entram no nosso organismo como grandes moléculas. Então, eles são grandes, como e fazem parte desse grupo, os carboidratos, as gorduras e as proteínas. E tem os micronutrientes, que eles já entram no nosso organismo como micro. Então, ou seja, os macronutrientes, mais à frente a gente vai falar melhor sobre isso, mas eu vou adiantando para vocês que os macronutrientes, eles precisam ser quebrados em micronutrientes para ir desempenhar a função que nós necessitamos no nosso organismo. A natureza é linda, né, gente? Deus fez a gente perfeito. Então, não temos o que reclamar, né? Porque o nosso Deus fez a gente perfeitamente, com tudo no seu devido lugar, na sua funçãozinha direitinho. Então, é mágico isso aí. Então, quando nós ingerimos os carboidratos, ele vai se transformar numa molécula menor. E as gorduras do mesmo jeito e as proteínas também. E a gente vai ver que eles vão se transformar mais na frente. E micronutrientes, como eu já falei para vocês, eles já entram no nosso organismo em quantidades, eles não precisam passar pelo processo digestivo. Já os macronutrientes, eles precisam passar pelo processo digestivo, precisam ser quebradas essas moléculas. E os micronutrientes não, eles já entram e já vão diretamente desempenhar a função que ele precisa desempenhar no nosso organismo, ok? Vamos lá. Mas existe um outro componente, gente, um outro nutriente que é essencial, que eu não poderia deixar de falar aqui para vocês, que é a água, né, gente? Então, a água é o nosso sexto componente vital na alimentação. Então, ela representa o constituinte mais significativo do corpo humano e precisa estar presente em grande quantidade na nossa dieta diária. Então, você pode passar um tempo sem se alimentar, mas não pode passar muito tempo sem tomar água. Então, para você ver como ela é importante. Mas por que, professora? Porque os nossos alimentos, gente, eles podem ficar armazenados no nosso corpo. A água não. A água ela tem que ser o tempo todo reposta. Porque o nosso corpo um dos componentes do nosso corpo é a água. Então, como mostra aí, ela representa de 55% a 60% de todo o peso corporal. E ela também desempenha múltiplas funções vitais, que a gente vai ver já nesse quadradinho aí, como vocês estão vendo esse moço aí tomando água. Então, ela deve ser ingerida em abundância, principalmente em dias quentes ou quando realizamos atividades físicas mais intensas e prolongadas. Então, a água, gente, ela deve ser reposta no nosso organismo, principalmente quando em lugares quentes como o nosso Apodi, né? E também quando a gente está fazendo exercícios físicos, é essencial você estar com a garrafinha d'água ali o tempo todo. Por quê? Porque aquele suor que você perde durante o exercício físico, ele tem que ser reposto. Então, quanto mais intensa a atividade, mais você precisa ingerir líquidos. E se essa atividade ela for muito intensa, ela for, por exemplo, uma partida de futebol, por exemplo, que leva mais de 1 hora para ser realizada, uma maratona onde o atleta faz um esforço físico muito intenso, muitas vezes, além da água, ele tem que repor outros nutrientes, outros sais minerais que são liberados no suor. Então, é imprescindível que você, durante a prática do exercício, durante a execução de qualquer esforço ou em dias quentes, você tome água. E outra coisa, não espere que o seu corpo peça. Você tem que tomar água antes mesmo que ele peça, porque quando você está com sede, já é sinal que o seu corpo está no limite. E aí tem gente que eu costumo ter esse péssimo hábito, gente, de fazer isso, mas a gente tem que se policiar em relação a isso, de tomar água
distante, distante, como a gente gosta de dizer. Por quê? Porque a gente não precisa esperar que o nosso corpo peça socorro, não precisa. Na hora que a gente está com sede, já é sinal que o nosso corpo está pedindo socorro por água. Então, vamos beber água e durante o exercício também. Quem for fazer, tem gente que, mas eu vou correr, eu vou caminhar, é muito incômodo levar a garrafinha. Mas você tem que dar um jeito de levar, porque você tem que recuperar aquela água e aquela água ela tem que ser recuperada aos poucos. Então, tem gente que vai tomar toma tudo de uma vez, calma, gente, que você pode ter um efeito agudo no seu organismo e você pode passar mal. Então, aos poucos, você vai ter que ir recuperando aquela água que você vai perdendo durante o exercício ou qualquer outro esforço, e também em dias quentes. Aqui uma curiosidadezinha, né, que uma pessoa consome em média 60 mil litros de água durante toda a vida, em condições normais, de 6 a 8 copos diários são recomendados para manter uma hidratação adequada, em condições normais. Mas aí, se você pratica exercício físico ou trabalha, por exemplo, fazendo muito esforço, no sol, no calor, você tem que tomar muito mais do que isso. Então, por que é importante você tomar água? Porque ela compõe 75% do seu cérebro. Ela ajuda a transportar nutrientes e oxigênio para as células, melhora o oxigênio para a respiração, ajuda a converter alimento em energia. Muitas moléculas, para serem quebradas, elas precisam da água. Protege e amortece os órgãos vitais. Ajuda na absorção de nutrientes. Alguns nutrientes também precisam da água para serem absorvidos. Compõe 75% dos seus músculos. Amortece as juntas, ela está presente também no amortecimento das juntas, compõe 22% dos nossos ossos, remove toxinas, ajuda a remover, às vezes, ajuda a liberar toxinas do seu organismo, quando você às vezes está, por exemplo, com o seu organismo prejudicado, porque você, por exemplo, ingeriu muito álcool, ingeriu algum medicamento, e algum medicamento que esteja fazendo mal, então ele vai ajudar você a liberar isso aí. Compõe 83% do nosso sangue e regula a temperatura do nosso corpo. Então, gente, esses aí são os demais motivos que nós não podemos passar sem esse sexto nutriente vital, que eu acredito ser mais importante do que os outros, porque você consegue, se você estiver num local, você consegue passar um bom tempo sem se alimentar. Mas sem a água você não consegue, gente. Você vai conseguir sobreviver se tiver água, mas se você não tiver água, você não vai conseguir sobreviver. Então, a água é esse outro nutriente importantíssimo, ok? Então, gente, antes de a gente entrar nos nutrientes, nossa aula hoje vai ser bem rápida, como as demais, né, para não se tornar muito cansativo. Nós sabemos que os alimentos, quando ele entra no nosso organismo, ele passa pelo processo de digestão. E é nesse processo onde acontece o aproveitamento deles. Como diz aqui, é o processo digestivo que permite o aproveitamento dos nossos nutrientes em nossa alimentação. E pode durar de 3 a 4 horas, quebrando as grandes cadeias químicas dos macronutrientes em cadeias menores, que são os micronutrientes, que são capazes de passar pelas paredes intestinais até a corrente sanguínea. Lembra que eu falei no primeiro slide que os macronutrientes eles precisam ser quebrados e se transformar em micronutrientes para daí ele passar pelas paredes intestinais e chegar até a corrente sanguínea. Mais embaixo eu vou mostrar para vocês como é que acontece isso. Então, dessa forma, os carboidratos que eu falei para vocês no primeiro slide, né, eles vão se transformar em amidos, transformam-se, melhor dizendo, dessa forma, os carboidratos complexos, também conhecidos como amidos, transformam-se em simples, que é a glicose. As proteínas são quebradas e vão se transformar em aminoácidos, e as gorduras vão se transformar em ácidos graxos e glicerol. Então, são essas matérias-primas, né? São essas substâncias que vão participar da ressíntese do ATP. E o ATP, gente, que é a adenosina trifosfato, é uma molécula sintetizada nos processos celulares
E é a partir dela que é a quebra, através dessa molécula que acontece, a quebra da energia que vai ser liberada para você realizar a sua atividade, seja qual for que o seu organismo esteja necessitando. E esse processo, né, de ressíntese do ATP é essencial também na prática do exercício. Então, essas substâncias são imprescindíveis para a síntese do ATP, que vai ser a fonte de energia imediata para que seu organismo possa realizar qualquer atividade, principalmente no caso do exercício, certo? Então, eu quero falar rapidinho aqui sobre esse processo de digestão, né, que começa com a boca, que através da mastigação, onde o alimento ele vai sendo reduzido, né? Depois, sim, ele na boca, gente, ele já recebe as glândulas salivares, né? Você já deve ter visto isso em biologia. Recebe as glândulas salivares e é na boca que já começa o processo de digestão. Vai descendo pela faringe, onde começa a simplificação molecular, passa também, vai descendo pelo esôfago, onde é facilitada, a deglutição é facilitada pela saliva, até chegar no estômago. Chegando no estômago, os alimentos são misturados, prossegue com o avanço controlado dos alimentos em direção ao intestino delgado. Também no estômago, gente, que os alimentos ele também começam a receber os ácidos, que já também vão ajudar a quebrar cada vez mais esses alimentos. Do intestino delgado prossegue a simplificação molecular. Os nutrientes vão avançando e vão se misturando. No intestino grosso, os alimentos não digeridos vão avançando em direção ao reto. Então, é no intestino grosso que o organismo ele manda aquelas substâncias que, vamos dizer assim, que não funciona, que não vai ser necessário, né? Então é lá que eles vão pegar os nutrientes, vão pegar a água, vão pegar o que eles precisam para os processos metabólicos e os que ele não necessita vai se transformar em fezes, né? Fezes e outros. Então vai descendo, vai trabalhando e o nosso organismo ele vai pegando os nutrientes que ele necessita e o que ele não necessita, ele vai liberar, né, através das nossas fezes e do nosso xixi. Então, deixa eu ver o que mais que eu esqueci. A vilosidade intestinal, o sangue e a linfa também absorvem os nutrientes. E aqui você vê umas outras partes, né, outros órgãos que também participam, né, como o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas. Todos, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas também fazem parte, né? Liberando também algumas moléculas, alguns hormônios, né? O pâncreas, por exemplo, libera a insulina para realizar a glicose, né? Então, já é um processo mais, vamos dizer, se eu estou querendo falar da maneira mais simplificada, já é um processo mais que a gente poderia levar um tempo maior para falar depois. E aí, né, aí, então o mais importante que eu quero que vocês saibam disso é que durante o processo digestivo que há uma quebra dessas moléculas grandes em moléculas menores e aí durante esse processo, quando elas se tornam micronutrientes, elas vão ser reaproveitadas, elas vão ser aproveitadas, melhor dizendo, para realizar a sua função primordial, como no caso, uma das coisas mais importantes, que é a síntese do ATP para a produção de energia para você realizar os seus processos vitais. Não é lindo isso? E aí, gente, para finalizar, eu vou falar rapidamente sobre os nutrientes que são compostos químicos, né, que desempenham as funções específicas e em relação a essa função, eles são divididos, né, de acordo com a predominância do seu nutriente, ele tem uma função no nosso organismo, como, por exemplo, os construtores. São alimentos ricos em nutrientes estruturais, como as proteínas,
alguns minerais, como o cálcio, e ajuda a promover o crescimento e reparo dos tecidos. Então, eles fazem parte de algumas estruturas do nosso organismo, como no caso a proteína, nós somos formados de proteína, alguns minerais, como o cálcio, que constituem nossos ossos. Então, isso dá a eles essa função de construção e por isso eles são conhecidos como construtores. Os energéticos, que são conhecidos como os calóricos, são alimentos ricos em energia, como, por exemplo, os carboidratos e gorduras, que eles têm a importante função de fornecer energia aos nossos processos vitais e ao exercício. Tanto que se você ingerir demais alimentos calóricos, alimentos energéticos e não gastar, você vai acumular, essa energia vai ficar acumulada no seu organismo e você vai ficar com sobrepeso. E tem os reguladores, que são responsáveis por regular alguma função do nosso organismo, como as vitaminas, os minerais, a água e os eletrólitos, como o sódio, o potássio, que tem a função de regular processos orgânicos. Então, muitos minerais, a gente precisa deles porque eles regulam alguma função. No caso do sódio e o potássio, eles participam da questão dos nossos batimentos cardíacos, né? Então, cada alimento tem sua função e a partir dessa função ele pode ser um construtor, um energético ou um regulador. Ok? Então, gente, por hoje é só, certo? Na próxima aula, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, só para finalizar. Então, uma alimentação equilibrada ou uma refeição completa, ela deve conter um ou mais itens de cada grupo. Então, você não pode excluir nenhum deles. Você pode diminuir algum deles por estar em excesso, né? Então, tem muita gente que às vezes fazem dieta eliminando carboidrato, porque ele está em excesso no seu organismo. Mas lembre-se que o seu organismo também precisa dele. Então, todos eles se completam, os energéticos, os reguladores e os construtores. Ok? Então, por hoje é só. Um abraço a todos. Por enquanto eu não vou passar nenhuma atividade, mas na próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto e nós vamos depois fazer algumas atividades. Não vai ter avaliação, mas vamos fazer atividades, ok? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Se cuida, né, gente? Porque nós estamos passando por um momento de pandemia, vamos evitar aglomerações, vamos sair de casa com cuidado, usando máscaras e vamos evitar a proliferação desse vírus e nos alimentar bem, porque a alimentação é imprescindível para os nossos processos vitais, inclusive para aumentar a imunidade. Beijo e até a próxima aula.